Noite seca, de estrela morta. O vento soprava fininho, feito suspiro de viúva, e levantava a poeira avermelhada das estradas que cortavam o sertão da Bahia como cicatriz mal curada. Lá no pé da Serra do Mulungu, numa fazenda grande como o orgulho do dono, o coronel Severo Rios celebrava mais uma de suas festas. Cachaça correndo, riso falso e o cheiro de bode assado se misturando ao suor dos convidados engravatados, um banquete para os abutres da alta. No terreiro iluminado por lamparinas penduradas em cordas bambas, uma figura rodopiava. Cigana, negra, feita de fogo e corisco. O nome dela era Naira, mas ali todos a chamavam só de a dançarina, como se beleza e pele fossem tudo o que ela tinha. Seus panos vermelhos, as argolas nas orelhas, os pés descalços tocando o chão como se rezassem. Era dança ou era feitiço? Severo assistia da varanda de sua casa grande. Com um sorriso torto, segurava o copo de prata que herdara do pai e o olhar de cobiça que ninguém herdara. Aquele ele mesmo forjou. Mas quando Naira terminou o giro final e curvou o corpo, o silêncio se fez mais pesado que a seca. Severo se levantou, devagar. A festa parou. A cigana percebeu, tarde demais, que a oferenda da noite era ela. «Sobe, dançarina. Vamos prosear», disse ele, voz pastosa de quem se acha dono do mundo. Ela recusou com um simples balançar de cabeça. Simples, mas ousado demais para o orgulho de um coronel acostumado a dobrar vontades como dobrava lençol. O que se seguiu, ninguém teve coragem de impedir. Horas depois, a cigana foi encontrada caída perto da cerca de pedra, o rosto inchado, os panos rasgados, a alma partida. A fazenda seguiu em silêncio. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém quis saber, mas o sertão vê, e o sertão leva recado. 2 dias depois, sob o calor de um meio-dia calado, um bando desceu das caatingas feito enxame, chapéus de couro, cartucheiras, punhais. À frente, com os olhos faiscando ódio antigo, vinha ele, Lampião. Quando viu o corpo ferido da cigana, estirado na sombra de um mandacaru, algo dentro dele se partiu e se inflamou ao mesmo tempo. Quem fez isso? Ela tentou falar, só conseguiu chorar. Lampião não precisava de palavra. Olhou para o céu seco, cuspiu no chão e disse, com a voz que já era sentença: então vai arder tudo. O sol apunhalava o sertão com suas lâminas de fogo quando Lampião montou em seu cavalo preto, o Relâmpago, e deu o sinal com o braço em riste. Era o aviso que seus cabras já conheciam. Nada de palavra, nada de piedade, só ação. Zé Baixinho, Curisco, Meia-Noite e Dadá estavam com ele. Os olhos de todos ardiam, não só pela luz do dia, mas pela chama que pegara no olhar do capitão. Quem conhecia Lampião sabia, ele só rugia daquele jeito por 3 motivos: traição, injustiça ou dor. E ali, debaixo do mandacaru, estavam os 3. A fazenda de Severo Rios, disse Lampião apontando com o punho fechado. Vai sumir do mapa. Atravessaram o mato em silêncio. A trilha era seca, repleta de galhos que arranhavam a pele e do cheiro de morte que só o sertão conhece. As folhas estalavam sob os cascos, como se o próprio chão temesse o que vinha. Chegaram perto da fazenda no cair da tarde. As toras altas cercavam o casarão branco, e os jagunços do coronel, preguiçosos, riam sem saber que já estavam na mira dos rifles. Primeiro, os homens, sussurrou Lampião. Depois, o coração da casa. Com a pontaria de quem nasceu com chumbo nos dedos, os cangaceiros abriram fogo. O primeiro tiro pegou um guarda no peito, e o segundo estourou o lampião da entrada, mergulhando a varanda em sombras. O som do tiroteio ecoou como tambor de guerra e o desespero tomou a propriedade. Severo Rios, que jantava carne gorda com farinha, cuspiu tudo ao ouvir os estampidos. «Que porra é essa?» gritou erguendo-se. Um dos criados veio correndo. «É Lampião, coroné! O bando invadiu! Tá tudo pegando fogo!»
O coronel empalideceu e, pela primeira vez, o dono da baía sentiu o gosto do medo. Enquanto isso, do lado de fora, a justiça queimava. Os cangaceiros tocaram fogo nos currais, libertaram os vaqueiros acorrentados e quebraram os símbolos de poder que Severo colecionava como troféus. Mas o capitão queria mais. Quero ele vivo, escutando o que vai acontecer. Lampião entrou na casa como um espírito vingador, a capa de couro esvoaçando como asas do demo. Severo tentava fugir pelos fundos, mas foi agarrado por Curisco, que o arrastou pelo colarinho até o salão principal. "Então o senhor gosta de bater em mulher, né?" disse Lampião, com a voz baixa e firme. O coronel não respondeu. Cuspia sangue e medo. Lampião jogou-o ao chão e acendeu um fósforo, olhando para os quadros pendurados na parede. Retratos de homens brancos, donos de tudo, donos de nada. Pois agora vai assistir tudo pegando fogo, igual a alma daquela cigana que tu destruiu. E o fósforo caiu. As labaredas subiram ligeiras, como se o próprio céu tivesse mandado um vento de justiça. As cortinas de renda, importadas da Europa, viraram cinza em segundos. A madeira da escada, encerada com vaidade, gemeu antes de desabar com estrondo. E no meio daquele inferno aceso, Lampião permanecia de pé, o rosto iluminado pelo fogo, encarando Severo Rios como quem vê um verme se contorcer antes de morrer. O coronel tentava gritar, mas a fumaça lhe roubava a voz. Tossia, babava, suplicava com olhos arregalados. "Perdão, capitão! Eu não sabia!" Lampião se agachou. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos tinham a firmeza de quem carrega nos ombros todas as dores do mundo. Sabia sim. Sabia que ela era gente. Sabia que ela disse não. E mesmo assim, você se achou dono. A cada palavra, o coronel se encolhia mais. Zé Baixinho entrou pela porta dos fundos, coberto de fuligem. "Capitão, o fogo vai tomar tudo. Se nós quiser sair com vida, tem que ser agora." Lampião olhou ao redor. A mobília queimava. Os quadros derretiam em óleo e carvão. A história de uma dinastia de latifundiários se desfazia em fumaça diante dos olhos do último herdeiro. "Leva ele para fora, mas não solta não. Ele ainda vai pagar mais." Saíram pela lateral da casa, arrastando Severo como um porco indo pro abate. A multidão dos arredores da fazenda, sertanejos, criados, retirantes, assistia de longe, espantada e muda. Muitos ali sabiam do que Severo fizera, mas se calaram por medo, por fome ou por covardia. Agora viam o castigo chegar. Montado num cavalo preto e vestido de couro, Lampião montou de novo em relâmpago. O coronel foi amarrado a um poste de cerca diante de todos. "Escutem bem", bradou o capitão, a voz rasgando o ar como açoite. "Esse homem aqui queima no fogo que ele mesmo acendeu. Espancou uma mulher livre. Tentou calar a voz de quem dança, de quem vive. E hoje o sertão responde. Do meio do povo, uma figura cambaleou. Era Naira. A cigana, com o rosto machucado e os olhos ardendo, caminhou devagar até o fogo. Todos se afastaram. Ela parou diante do coronel, que agora chorava feito menino. "Olha para mim, seu miserável", disse ela. "Olha bem." Severo tentou desviar os olhos, mas ela segurou seu rosto com a força de quem voltou do inferno. "Minha dor não se apaga com tua morte. Mas teu grito, teu grito vai dançar comigo esta noite." E então, com um movimento firme, ela pegou a tocha que Lampião lhe entregava e encostou na perna do coronel. O grito subiu para os céus feito reza. E ninguém teve coragem de apagar. A noite caiu densa, como véu de viúva enlutada. A fazenda de Severo Rios era agora um esqueleto carbonizado, fumegando entre as pedras do terreiro. Nenhuma parede ficou em pé. Só brasas, cinza e aquele cheiro de vingança feita à moda antiga, com fogo, vergonha e testemunha. Naira se afastou em silêncio, os olhos secos como se tivesse chorado por dentro até não sobrar mais nada. Seu corpo tremia, mas era de força, não de fraqueza.
Aquilo não era libertação. Era só o começo de outra vida. Uma que viria com cicatrizes, sim, mas também com escolha. Lampião a observava de longe. Não havia sorriso em seu rosto, nem orgulho. O capitão do cangaço conhecia bem o sabor da justiça feita com as próprias mãos, amargo como café frio. "Vai ficar com a gente?" perguntou ele quando ela passou por perto. A cigana parou, olhou nos olhos dele. Havia dor ali, mas também dignidade. "Eu já dancei para outros, já fui sombra em festa alheia. Agora quero andar sozinha." Lampião assentiu. Entendia. Ninguém manda no caminho de uma alma livre. Mas antes que ela partisse, ele tirou do alforje um lenço vermelho, o mesmo que achara no chão da fazenda, ainda manchado de sangue. Entregou a ela. "Leva isso, para lembrar que tua dor não foi esquecida, que o sertão grita por ti." Ela pegou o lenço com as duas mãos, segurando como se fosse sagrado, e sem dizer mais nada, sumiu na estrada, dançando devagar com os próprios passos. O coronel, por sua vez, vivia, mas não por muito. Com o corpo queimado em pontos, os olhos fundidos de medo e a alma esmagada pelo que restava da própria reputação, foi largado ali mesmo, amarrado à própria cerca, aos olhos do povo. Curisco se aproximou de Lampião. "Capitão, e agora? Agora o povo escolhe." E escolheram. Alguns deram as costas, outros cuspiram no chão. Um menino jogou uma pedra. Uma mulher velha, que perdera o filho aos mandos do coronel, arrancou-lhe um dente com alicate enferrujado, mas ninguém o matou. A vergonha no sertão é morte mais lenta. Lampião e seu bando montaram nos cavalos. A poeira da estrada subiu, escondendo-os do mundo mais uma vez. Mas o rastro era de lenda. No caminho, Zé Baixinho puxou conversa. "Capitão, o senhor acha que foi certo o que a gente fez?" Lampião olhou o céu estrelado, suspirou fundo e respondeu: "O certo não mora no sertão, Zé. Aqui só existe o que precisa ser feito." E seguiram. Sem música, sem riso, só o silêncio do dever cumprido. Dias depois, o rastro deixado pelo bando de Lampião espalhou-se feito vento em feira. De caneca em caneca, de boca em boca, a história chegou aos rincões mais esquecidos do sertão baiano. Lampião botou fogo na fazenda do coronel Severo Rios e entregou o homem para o povo, ainda vivo, para aprender o que é vergonha. Os mais velhos benziam-se. Os jovens arregalavam os olhos e os injustiçados sentiam o peito bater mais forte, como se alguém, lá das grotas do mundo, tivesse feito justiça por todos os silenciados. Mas justiça no sertão nunca vem sem cobrança. Na cidade de Canabrava, a notícia chegou aos ouvidos de um delegado vendido, João Bem-vindo, que engraxava as botas do governo com o suor dos pobres. Amigo antigo do coronel Severo, João jurou vingança, não pelo homem, mas pelo poder que Lampião desafiara em praça pública. "Esse cabra vai pagar com a vida", rosnou ele, lançando a recompensa no jornaleco local. 10 contos de réis pela cabeça de Lampião, vivo ou morto. A recompensa atravessou fronteiras. Cangaceiros arrependidos, soldados corruptos, pistoleiros famintos, todos farejaram ouro e sangue. Enquanto isso, Lampião e seus homens descansavam num grotão escondido entre pedras e xique-xiques. O lugar era conhecido como a Garganta da Onça. Estreito, fundo, só acessível por uma trilha que nem o sol sabia direito onde começava. Naira, apesar de ter partido, deixou marcas invisíveis. O silêncio do capitão estava mais denso, mais longo. Não havia mais histórias na roda de noite. Só o crepitar da fogueira e o som distante de corujas. Maria Bonita, que observava o companheiro com olhos atentos, resolveu romper o silêncio. "Tá remoendo, né?" Lampião não respondeu de pronto. Pegou uma lasca de pau e foi desenhando na areia. "A justiça, quando vem pelo fogo, queima também quem acende", murmurou ele. Maria se aproximou, agachou-se ao lado. "Tu fez o que precisava ser feito, Virgulino. O povo viu.
A cigana se ergueu, e o coronel virou pó. Mas o preço ainda vem, Maria. Toda chama deixa cinza, e a cinza, às vezes, vira vendaval. Ela segurou sua mão firme, pois que venha. Nós é de poeira, não de flor. Naquela noite, enquanto o bando dormia, uma coruja pousou no galho seco e piou 3 vezes, sinal que os cabras do mato conheciam bem. Curisco se levantou primeiro. Zé Baixinho apontou com o rifle. Uma sombra vinha se aproximando pela trilha. Caminhava devagar, com um lenço vermelho amarrado no ombro. Era Naira, mas não vinha só. Atrás dela, 2 corpos pendurados em cavalos, sem vida. E nas mãos, um papel amarrotado. A recompensa. "Tão pagando por tua cabeça, Lampião", disse ela com a voz calma. "Eu sei", respondeu ele, levantando-se devagar. "E eu vim ficar do teu lado. Não por dívida, mas por escolha." Lampião a olhou com gratidão dura, dessas que o sertão entende. "Pois então se aprume, que a tempestade vem chegando." E ali, sob a lua cortada e o chão seco, uma nova aliança se formava. Não mais entre vítimas e vingadores, mas entre almas que sabiam, ou se luta junto, ou se morre calado. O sol mal havia se deitado, quando um vulto se separou da escuridão e caminhou em direção à cidade de Canabrava. Era pequeno, rápido e andava com pressa de quem carrega a culpa no bornal. Chamava-se Bento Tizil, um ex-cangaceiro que já andara sob a bandeira de Lampião, mas abandonara o bando depois de um desentendimento com Curisco por causa de uma partilha mal feita. Tizil ouvira falar da recompensa, e diferente dos que têm honra no peito, ele viu no sangue alheio um jeito de comprar sua paz com o mundo. "Eu sei onde Lampião está escondido", sussurrou ao delegado João Bem-vindo no terreiro da delegacia, onde os abutres se reuniam para prosear desgraça. O delegado acendeu o cigarro, soprou a fumaça com gosto e apertou o ombro do traidor. "Então se prepare. Amanhã, antes do galo cantar, nós vai pegar esse infeliz. E quando eu botar a cabeça dele na praça, vou deixar a tua parte separada, com juros." Na garganta da onça, o clima era outro. A noite trazia um silêncio esquisito. Não o da paz, mas o da espera. Maria Bonita afiava uma peixeira sentada perto do fogo. Zé Baixinho coçava o chapéu mais do que de costume. E Lampião, deitado de costas, ouvia os barulhos do mato como se cada folha dissesse um segredo. Foi Naira quem sentiu primeiro. Um arrepio na espinha, uma inquietação que não vinha do corpo, mas do instinto. Ela se levantou e caminhou até Lampião. "Tem olho demais no escuro, capitão." Ele se ergueu devagar, sem surpresa. "O traidor já foi?" perguntou. "Já." E deixou o rastro. Lampião fez um gesto para Curisco, que se aproximou. "Diga para os cabras se espalharem, mas ninguém atira antes da minha ordem." Curisco assentiu e sumiu entre os chiques-chiques. O bando se armou em silêncio. Cada um no seu posto, com olhos atentos e dedos no gatilho. O céu estava limpo, sem nuvem, mas havia uma umidade estranha no ar, como se o mato soubesse o que estava para acontecer. Por volta das 3 da madrugada, vieram 50 homens, entre soldados, jagunços pagos e caçadores de recompensa. Entraram pela trilha como quem caça bicho, achando que o rei do cangaço estava dormindo no ninho. O primeiro pisou na pedra solta. O estalo foi seco, e então o inferno se abriu. De trás das pedras, a chuva de bala caiu sobre os invasores. Rifles e mosquetões cuspiram chumbo com raiva. Lampião apareceu sobre uma elevação, os braços abertos, a capa de couro voando no vento da morte. "Aqui não tem rendição!" gritou. O delegado João Bem-vindo tentou ordenar avanço, mas caiu com um tiro no ombro disparado por Naira, que surgira do nada como sombra vingativa. Curisco avançou com faca em punho. Zé Baixinho derrubou 3 de uma vez só, e Maria Bonita, com os olhos ardendo de fúria, atirava com a frieza de quem defende o próprio sangue. O confronto durou pouco. Quando o sol despontou, o chão estava coberto de corpos, mais do lado dos atacantes do que dos cangaceiros.
Bento Tissil, o traidor, foi encontrado tentando fugir pelo matagal. Lampião mandou amarrar. "Você trocou uma alma por moedas, Tissil?" perguntou, olhando nos olhos do homem. "Foi medo, capitão. Só medo." Lampião não respondeu. Tirou do bolso um punhal pequeno e o fincou no chão, bem diante do traidor. "Então fica aí, com teu medo." E deixou-o ali, cercado pelos urubus que já rondavam o campo. Naquela manhã, o sertão aprendeu de novo. Com Lampião não se mente, não se vende e não se foge. A poeira da traição ainda pairava no ar, mas o bando seguia unido, não só pela sobrevivência, mas por algo mais forte. A certeza de que o sertão não perdoa. Mas também não esquece quem honra sua palavra. Depois do tiroteio, o silêncio caiu pesado como corpo morto. Os sobreviventes do lado inimigo rastejaram de volta para os matos, deixando para trás o orgulho estilhaçado, os mortos sem nome e a recompensa que virou desonra. O delegado João Bem-vindo, ferido e desacreditado, foi arrastado por um dos seus cabras, gemendo de dor e de raiva, mais da humilhação do que da bala. O sol subia quente e o sangue começava a secar nas pedras. Zé Baixinho passou os olhos pelo campo e murmurou: "O sertão ficou menor hoje, capitão." Lampião não respondeu. Estava ajoelhado ao lado de um dos seus, um menino chamado Nozinho, que tomara um tiro no ventre e agora jazia com os olhos entreabertos, como se ainda quisesse entender por que se morre tão cedo no mundo dos homens grandes. "Ele sonhava em aprender a ler, sabia?" disse Lampião baixo, quase em oração. Curisco se aproximou com o chapéu na mão. "E agora?" Lampião se levantou, limpou as mãos na terra e olhou para o horizonte. "Agora a gente enterra os nossos, com respeito. Depois, a gente continua." Enterraram os mortos no alto de uma ladeira, onde o vento batia forte e as árvores pareciam feitas de pedra. Cada cruz foi feita com pau de angico. Não teve padre, não teve reza de livro. Mas teve lágrima de cabra que nunca chorava. Teve silêncio de mulher que aprendeu a sangrar calada. Naíra cantou uma toada antiga, em voz baixa, no idioma de suas avós. Uma melodia triste que parecia carregar o peso de todas as mulheres que foram silenciadas pela história. Maria Bonita a escutava com olhos fechados. "Essa música é tua?" perguntou depois. "Não, é do mundo. Eu só sou garganta." Lampião se aproximou das duas. E pela primeira vez em dias, seu olhar tinha algo além de fúria. Tinha cansaço. O sertão não nos quer em paz, mas não quer a gente morto também. Ele quer a gente em movimento. "E para onde vamos agora?" perguntou Maria. Lampião puxou o punhal do cinto, cravou no chão seco e apontou para o sul. "Dizem que o coronel Adalberto Paes anda juntando homens para tomar o lugar de Severo. Quer fazer daquelas terras um curral de medo novo." Curisco soltou um riso seco. "Sempre tem um outro querendo sentar na cadeira quente, né? Pois vamos esfriar essa cadeira", disse Lampião montando em relâmpago. Antes de partirem, ele olhou uma última vez para as cruzes. "Aqui jazem homens e mulheres que não morreram por dinheiro nem por glória. Morreram por escolha. E é por eles que a gente vive." O bando partiu, cavalgando devagar, como quem carrega peso no peito e pólvora nos alforjes. Atrás deles, as cruzes de pau tremiam ao vento. E quem passasse por ali, dali para frente, ouviria a história contada de boca em boca. Foi aqui que o rei do cangaço enterrou seus mortos e jurou que, enquanto houvesse injustiça, haveria Lampião. E o sertão quieto escutava. 3 léguas ao sul da Garganta da Onça, onde o barro é mais vermelho e os rios secam antes do meio do ano, ficava a fazenda de Adalberto Paes, um coronel que sorria com os dentes, mas mordia com o coração. Era homem de fala mansa e castigo pesado. Herdara não só as terras de um tio distante, mas também os vícios de mando, daqueles que acham que o sertão é quintal e o povo, bicho. Soube da queda de Severo Rios ainda na madrugada. Um vaqueiro chegou esbaforido, com o chapéu na mão e a notícia fresca como bala em carne. "Coroné, Lampião queimou a fazenda do compadre Severo."
Deixou ele vivo, mas que nem gente não ficou. Adalberto não se espantou. Apenas se levantou da cadeira de palha onde lia seu jornal em voz alta para si mesmo, um costume que ele dizia ser para não esquecer que sei mais que o povo. Então agora sou eu quem segura a barra do latifúndio, é? Ele olhou para as janelas grandes do casarão, para os campos que se estendiam até o pé da serra, para os jagunços que bebiam sombra e preguiça. Pois vamos botar ordem antes que o fogo chegue aqui. E assim começou a montar o que chamou de Companhia Protetora do Sertão Livre, uma milícia disfarçada de exército improvisado. Recrutou pistoleiros, aliciou soldados, comprou armas que nem o exército sabia que tinham sumido. E o mais importante, contratou um espião, um cabra chamado Nicásio, que dizia conhecer o bando de Lampião por dentro, por ter sido acolhido uma vez por eles no meio de uma seca braba. Mas Nicásio era como tatu em areia quente. Só aparecia quando precisava, e sempre para cavar algum buraco. Enquanto isso, Lampião e seu bando se aproximavam. Cruzavam povoados onde a miséria andava com o pé rachado e o silêncio era lei. Em cada vila, o povo os esperava com uma mistura de esperança e medo. Esperança de ver a justiça feita. Medo de que o preço fosse alto demais. Em São Miguel das Areias, uma velha chamada Mãe Inácia os chamou para dentro da capela de Taipa. O povo anda rezando por vocês, Lampião. Mas reza também não segura a bala. Ela ofereceu água, farinha e um aviso. Adalberto Pai já mexe os pauzinhos. Tá montando um circo para pegar vocês e mostrar que ainda manda. Lampião agradeceu com um aperto de mão. Mas foi Naira quem sentiu o peso do recado. Esse homem é pior que Severo, é mais liso e mais esperto. Severo era a cobra. Adalberto é jararaca, morde calado e espera o veneno fazer efeito, disse a velha. Na estrada, já perto da fazenda de Adalberto, Curisco cavalgava ao lado de Lampião. Capitão, vamos fazer com esse coronel mesmo que fizemos com o outro? Não, respondeu Lampião. Se a gente queima tudo, viramos fogo sem controle. Dessa vez, quero pegar o coração dele, antes da casa. E ali, sob o céu de setembro, a estratégia começou a ser desenhada. Não seria mais uma guerra aberta. Não agora. Lampião queria infiltrar, descobrir, desmascarar. Porque para derrubar um rei novo, às vezes é melhor entrar pela porta da frente do que pela janela quebrada. Enquanto o bando se preparava, Nicásio, o espião comprado, já traçava o plano de traição. E nas sombras, o sertão respirava fundo, sentindo que o próximo embate não seria só de bala, mas de esperteza, mentira e veneno. A lua minguante pendia no céu, feito olho de velho desconfiado. A noite estava quente, abafada, daquelas que deixam o suor grudar na pele como pecado mal rezado. E foi nessa escuridão úmida que Nicásio, o espião, se achegou ao bando de Lampião, com a voz baixa, os gestos humildes e o coração cheio de veneno. Capitão, sou só um retirante. Já andei com o senhor, tempos atrás, ali pras bandas de piranhas. Curisco há de lembrar de mim. Curisco estreitou os olhos. Reconhecia o cabra, mas não confiava nem em sombra de meio-dia. Lampião, por sua vez, não deixou transparecer nada. E o que quer agora? Só abrigo, capitão. E se puder um pedaço de pão seco e uma água que não tenha gosto de poeira. Lampião assentiu com a cabeça. Fique, mas a primeira mentira que contar, não vai ter tempo de rezar. Nicásio sorriu respeitoso e se misturou aos outros com a leveza de quem já sabia o caminho das pedras. Mas cada passo que dava era um bilhete escrito para o coronel Adalberto, um aviso de onde estavam, para onde iam, quantos eram. O que ele não sabia é que o capitão já tinha farejado a mentira de longe. Mais tarde, perto da fogueira, Naira puxou Lampião para o canto. Esse cabra novo anda de olho demais e fala de menos. Eu sei, respondeu Lampião com voz de quem espera o momento certo. Mas cobra só morde quando acha que ninguém está olhando. Deixa ele se sentir em casa. Maria Bonita, que escutava a conversa, comentou.
Então vamos dar a ele uma casa bonita para se sentir dono e puxar o tapete quando ele deitar. Lampião sorriu de canto. Era esse tipo de mulher que andava ao lado dele, não só de coragem, mas de cabeça feita para a guerra. Na fazenda de Adalberto Paes, o coronel recebia os bilhetes do espião com impaciência. Queria mais do que rastros, queria sangue. Esse Lampião se acha esperto, mas eu vou cercar ele sem dar um tiro. Quero ele de joelho, amarrado, vendo o bando se desfazer. 2 homens entraram na sala com mapas e armas. Já sabemos onde eles vão dormir essa noite, coroné. Pois preparem a tocaia. E tragam um padre. Vai ter missa de 7º dia antes mesmo do enterro. Mas naquela mesma noite, enquanto Nicásio entregava à fogueira um recado escrito com carvão e pano velho, mensagem para o coronel, que seria levada por um menino de recado comprado, Lampião o observava da sombra sem dizer palavra. No dia seguinte, o bando fingiria seguir viagem para leste, mas viraria para o norte e deixaria, no lugar onde deveriam acampar, um presente para o coronel, uma emboscada invertida. Ao amanhecer, Lampião reuniu seus cabras. Vamos dançar com a mentira, meus filhos, mas quem puxa o ritmo somos nós. Curisco riu. E o espião? Vai ter o fim que merece, mas antes vai achar que venceu. No sertão, a verdade nem sempre vem com a luz do dia. Às vezes, ela se veste de engano, e quando a traição pensa que ganhou, é aí que começa a cair. O sol ainda bocejava por trás das serras quando o bando de Lampião desmontou no lajedo de pedra do inhame, fingindo cansaço. Nicásio se fez útil, ajudando a descarregar os mantimentos, distribuindo água, até contando piada, como se fosse irmão de sangue dos cabras que planejava trair. Mas no sertão, até a alegria se estranha quando vem fácil demais. Hoje a gente dorme aqui, anunciou Lampião com voz firme. Lugar alto, pedra fria, vista larga. Se tiver olho nos cercando, nós vai ver antes de ser visto. Nicásio assentiu com falsa tranquilidade, mas por dentro já maquinava a fuga. Na calada da noite, pegaria o caminho de volta e entregaria a localização, o tal acampamento, onde os soldados do coronel encontrariam só poeira. Mal sabia ele que o mapa que levava era uma armadilha desenhada por mãos experientes. Horas depois, quando o sol já se escondia atrás dos mandacaros e os urubus circulavam alto no céu, Nicásio se afastou com um canto nos lábios, simulando ida para o mato. Maria Bonita o viu sumir entre as pedras. Lampião só comentou: "Foi. Agora vamos ver quantos vêm atrás dele." Na madrugada seguinte, 40 homens armados até os dentes, liderados por um tenente mandado por Adalberto Paes, chegaram ao local marcado. Cercaram com cuidado, em silêncio, os arredores do lajedo. Os rifles prontos, a respiração presa, mas ao invadir o acampamento, encontraram só bonecos de palha vestidos com chapéus de couro e panos velhos. Na fogueira apagada, uma faca fincada num tronco. E no cabo dela um papel escrito com letras firmes. A mentira é fraca, mas a fome do poder é cega. Tamos te vendo. O tenente empalideceu. Mandou recuar imediatamente, sentindo nas costas o arrepio do ridículo. O coronel não ia gostar de saber que caíram feito criança em pescaria. No caminho de volta, Nicásio esperava receber glória e pagamento. Mas o coronel Adalberto Paes, ao saber da emboscada reversa, mudou o tom. "Tu me entregou um mapa para eu virar piada para o sertão inteiro? Eu não sabia, coroné. Eles deviam estar lá, juro." Adalberto deu meia volta devagar e falou para os seus homens: "Amarra esse cabra nos pés do cavalo e leva arrastado até a cancela. Depois solta. Quem mente para mim, aprende a andar com o rosto na terra." Nicásio berrou, implorou, jurou inocência, mas no sertão, homem que erra com a própria mentira não encontra perdão nem em reza forte. Enquanto isso, Lampião e seu bando observavam de longe, num mirante escondido. Quando viram os soldados baterem em retirada, rindo de nervoso, Curisco comentou: "Capitão, não matemos um,
mas derrubemos o orgulho de 40. Lampião cuspiu no chão e respondeu: no sertão, vergonha queima mais que bala. Maria Bonita ajeitou a peixeira na cintura e disse: mas eles vão voltar, e da próxima vez não vai ser com riso. Lampião assentiu, sombrio: pois que voltem, a gente também tem mais para mostrar. E ali, entre Pedra e Mandacaru, nascia um novo tipo de guerra, não de força bruta, mas de inteligência, disfarce e honra. E o sertão? O sertão assistia de camarote, sabendo que a dança estava só começando. Depois da humilhação no Lajedo, Adalberto Paes se trancou no casarão por 2 dias. Não falava com ninguém, não comia, só andava de um canto para o outro, roendo os beiços, com o jornal rasgado no bolso e um plano fermentando feito cachaça braba. Lampião não me venceu, me enganou. Isso é diferente, foi o que disse em voz baixa ao espelho rachado de seu gabinete. No 3º dia, mandou chamar Padre Honório, um homem baixo, de batina suja e alma mais suja ainda. Era conhecido por rezar missa em troca de voto e abençoar assassinato como quem benze batizado. Preciso da tua língua, padre, disse o coronel. E da minha reza, só se for para mandar recado pro inferno. Enquanto isso, Lampião e o bando acampavam em Grota do Cipó, um vale fundo, cercado de pedras altas e água corrente, um oásis escondido entre espinhos. Era o tipo de lugar que o capitão usava para pensar, mas dessa vez pensava demais. Sentado à beira do riacho, ele afiava o punhal com paciência de relojoeiro. Naíra se aproximou. Ainda remoendo? Não, tô plantando. O quê? Lampião levantou os olhos, sérios. Dúvida. Quero que ele pense que tô ferido, cansado. Quero que ache que tô perdendo tempo com vingança. Enquanto isso, preparo o chão. Naíra sorriu. Já tinha entendido o jogo. O coronel podia ter poder, mas Lampião tinha tempo e alma. Sabia esperar como quem planta esperança em terra rachada. Na vila próxima, começou a circular um boato. Lampião havia sido ferido numa tocaia e estava escondido, doente, precisando de ajuda. O povo, confuso, cochichava nas feiras, nas filas da farinha, nos bancos das igrejas. O boato fora espalhado por Padre Honório. A misericórdia atrai quem tem culpa, dizia ele pregando. E Lampião precisa de oração. Na verdade, a pregação era isca. Quem se aproximasse do bando, pensando em ajudar, virava informante. Quem dizia ter visto o capitão era seguido por jagunços. Mas nem tudo era mentira. De fato, Lampião começava a mostrar sinais de desgaste. O corpo mais magro, a tosse mais seca. Desde o confronto com Severo, não dormia direito. A cada noite, via no sonho os rostos dos mortos, amigos e inimigos. A guerra que ele carregava nas costas começava a pesar. Maria Bonita percebia, mas não dizia nada. Era mulher de esperar o homem falar primeiro. Não por submissão, mas por sabedoria. Até que, numa noite em que os grilos se calaram sem motivo, ela falou: Tu sabe que esse Adalberto não é como os outros, né? Sei, respondeu ele olhando o céu. Então não vai bastar só vencer ele, vai ter que desmoralizar. Lampião ficou em silêncio. É isso que mais dói nesses coronéis. Vergonha. É o que eles mais escondem. E é o que pode matá-los, sem uma gota de sangue. Lampião sorriu de leve. O plano, enfim, começava a tomar forma. O sertão inquieto escutava os cochichos da noite. A guerra entre Lampião e Adalberto não era mais só de bala. Era uma batalha de alma. E no sertão, quem perde a alma, perde tudo. Na manhã seguinte, com o sol ainda tímido espiando entre os galhos do juazeiro, Lampião chamou Curisco, Maria Bonita, Naíra e Zé Baixinho para uma conversa reservada, no canto mais escondido do acampamento. Vamos escrever uma carta, disse ele, segurando um pedaço de couro curtido e uma pena improvisada com pena de asa branca. Carta? Para quem? Perguntou Zé Baixinho com a testa franzida. Pro coronel Adalberto Paes. O silêncio caiu pesado.
Gurisco chegou a dar um passo para trás, como se não tivesse ouvido direito. Vai escrever para o inimigo? Lampião assentiu, calmo. O povo precisa ver ele se mostrar. Precisa ver a podridão sair pela boca dele, e isso só se consegue com palavra armada. Naira sorriu de canto. Vai fazer o homem morder a própria língua? Não só isso, respondeu Lampião. Quero que ele morda diante de testemunha. E assim foi feita a carta. Escrita com cuidado, caligrafia firme, como se cada letra fosse punhal. Dizia: ao coronel Adalberto Paes, senhor das terras, dos jagunços e das vaidades, não venho com ameaça, pois ameaça é medo disfarçado. Venho com proposta. Me encontre em Campo da Macambira, daqui a 7 dias ao meio-dia. Só tu e eu, sem homem, sem rifle, sem mentira. Vamos conversar como os grandes conversam, cara a cara, honra por honra. Se não vires, saberá o sertão que tua coragem só existe quando cercado de soldados. Se vires, então vamos ver se tua palavra vale mais do que tua bala. Assinou Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. O mensageiro escolhido foi um menino mudo, filho de uma sertaneja que Lampião havia salvado de um jagunço tempos atrás. O menino partiu ao amanhecer, levando a carta escondida no bornal, junto de um punhado de feijão cru, para enganar quem revistasse. Demorou 3 dias para chegar. Quando Adalberto Paes leu o conteúdo, tremeu de raiva. Amassou o couro, depois desamassou. Leu de novo. Bufou. Esse maldito quer me tirar da toca, fazer o povo pensar que sou covarde. Padre Honório, presente na sala, sugeriu: recuse. Diga que não fala com criminoso. Mas o coronel sabia. Recusar seria como confessar fraqueza. O povo já começava a desconfiar da sua força. Aceitar era perigoso, mas negar seria assinar a perda do medo que o mantinha no trono. Pois que seja, disse Adalberto batendo na mesa. Ele quer palavra? Vai ter, mas também vai ter jogo. No acampamento, Lampião já preparava tudo. Campo da Macambira era território neutro, vasto, plano, sem onde se esconder. Ideal para um encontro que fosse mais do que um duelo, um julgamento público. Ele vai trazer armadilha, avisou Maria Bonita. Eu também, respondeu Lampião. Mas a minha é feita de verdade. E assim, o sertão começou a murmurar. A notícia corria nos ventos. Lampião chamou o coronel para conversa, e o homem aceitou. O povo em silêncio se preparava para assistir algo raro. 2 monstros sagrados do sertão, encarando-se como iguais. E no meio disso tudo, uma carta, que nenhum fogo seria capaz de apagar. O Campo da Macambira era uma clareira grande, seca e aberta, rodeada de pedras baixinhas e pés de macambira espinhenta. O tipo de lugar onde o vento anda solto, sem árvore para segurar segredo. Diziam que ali, tempos antigos, caboclos faziam feira de gado e acerto de conta. Hoje era solo sagrado de desafio. No dia marcado, ao meio-dia exato, o sol estava a pino, cortando as sombras no chão como faca de vaqueiro. Um silêncio esquisito rondava os matos, como se o próprio sertão prendesse a respiração. Do lado leste surgia Lampião, montado em relâmpago, com Maria Bonita à retaguarda e apenas 2 cabras armados vigiando de longe entre os galhos. Do lado oeste vinha o coronel Adalberto Paes, montado num cavalo branco, vestindo roupa de algodão fino, chapéu de aba larga e um olhar gelado como água de cacimba funda. Atrás dele, à distância, 2 jagunços montados, fingindo desinteresse, mas com um rifle na sela. Quando os 2 homens pararam frente a frente, não teve saudação. Só silêncio, cada um olhando nos olhos do outro como quem pesa a alma. Pois está aqui, coronel, disse Lampião, quebrando o gelo. Homem de palavra. Adalberto deu um leve sorriso. Achei que vinha com o bando inteiro, e eu achei que você vinha com o exército. Parece que erramos os 2. Ficaram em silêncio por mais um tempo. O sol martelava as costas dos cavalos. Vamos conversar ou vamos se matar? Perguntou o coronel. Isso depende, respondeu Lampião, da sua resposta.
Lampião tirou do bornal um segundo pedaço de couro enrolado com barbante. Jogou ao chão entre os dois. Lista de nomes. Gente que foi expulsa da terra por jagunço seu. Gente que desapareceu depois de rezar contra você. Gente que trabalha de sol a sol em troca de uma cuia de feijão. Eu conheço cada um. Eles têm rosto, têm nome. Adalberto desceu do cavalo devagar, pegou o couro e leu. O suor escorria da testa, mas o olhar era firme. E o que quer com isso? Quero que pare, que solte as terras, que deixe o povo viver. Ou... Lampião não completou. Só olhou em volta. Do mato, o silêncio respondeu por ele. O coronel soltou uma risada curta. Tu acha que pode me dar ordem, Lampião? Tu é bandido, vive de saquear, de matar. Agora vem aqui posar de juiz? Eu não sou juiz, sou consequência. O que tu planta, eu colho. O coronel olhou para os lados. Sabia que podia dar um sinal e começar a matança, mas sabia também que, se atirasse ali, seria chamado de covarde até o fim da vida. Aquele encontro, embora armado, era palavra. E no sertão, palavra quebrada. Faz morrer mais rápido que bala. E se eu não fizer nada? Lampião se aproximou sem descer do cavalo. O olhar era puro aço. Aí eu volto, mas da próxima vez não é para conversar. A tensão ficou no ar, densa como fumaça. O coronel enrolou o couro de volta, prendeu no cinto e virou as costas. Tem coragem, Lampião, mas coragem não sustenta homem muito tempo nesse mundo. Lampião respondeu. E medo sustenta? O coronel montou no cavalo e partiu. Lampião ficou ali por mais um tempo, olhando o horizonte. Quando Maria Bonita se aproximou, disse apenas: agora ele sabe que não está só, que o povo tem nome e que a terra um dia se vira contra o dono. No sertão, o encontro virou lenda. Disseram que foi duelo. Outros juraram que foi prece. Mas quem entendeu de verdade soube. Naquele dia, no campo da Macambira, dois mundos se encararam. E pela primeira vez, o poder teve que escutar. 3 dias depois do encontro no campo da Macambira, o sertão parecia respirar diferente. O povo, acostumado a só ouvir ordem, agora cochichava coragem nas esquinas de barro. Nos alpendres, nas feiras, nos alforjes dos viajantes, corria a notícia. Lampião botou o coronel para engolir nome de pobre. Era mentira? Era verdade? Não importava. No sertão, o que se espalha com fé vira verdade por insistência. Mas no casarão branco de Adalberto Paes, a paz era só fachada. O coronel lia a carta de Lampião pela 5ª vez. O couro já estava amassado, as letras borradas de suor. Na varanda, Padre Honório assistia calado, até que o coronel bateu a mão na mesa com fúria. Ele me desmoralizou, na frente de todo mundo. Não foi isso que o povo viu, coroné, tentou consolar o padre. Mas é isso que eles vão lembrar. E memória, padre. Memória é pólvora. Quando acende, ninguém apaga. O coronel se levantou e começou a andar em círculos como bicho enjaulado. Ele quer que eu solte as terras, que eu libere aquele povo sujo para invadir minhas cercas, que eu me ajoelhe. Padre Honório apenas escutava. Sabia que ali não cabia razão. Só estratégia. Pois agora chega. Se ele quer guerra, vai ter. No outro lado do mundo seco, Lampião e seus cabras descansavam num povoado chamado Várzea Comprida, onde o povo ainda vivia de pilão, esperança e reza forte. Lá, os mais velhos convidaram o bando para dormir na escola abandonada, um prédio de taipa com telhado furado, mas chão limpo e fé presente. Foi ali que Lampião teve a ideia. Vamos abrir a escola de novo. Zé Baixinho arregalou os olhos. Escola? É, vamos trazer professor, juntar menino, ensinar nome, número, história. Vamos armar o povo com letra, porque tiro só mata um. Palavra não. Maria Bonita sorriu de canto. Sabia que aquele era o maior plano de todos. Não o da vingança, nem da fuga, mas o da semente. Mas vai dar tempo? Perguntou ela. Não sei, mas se der, muda tudo. Enquanto isso, o coronel agia. Mandou chamar seus jagunços mais cruéis.
gente que nem nome tinha mais, só apelido e pecado. Mandou cartas cifradas para aliados em outras vilas. Encomendou munição, selou cavalos e fez um juramento que ninguém ousou repetir em voz alta. Mas o mais grave foi o que disse à meia-noite, diante do espelho. Eu não quero matar Lampião. Eu quero apagar o que ele representa. No sertão o ar começou a pesar. Os animais andavam calados. As velas das capelas queimavam mais rápido. E na várzea comprida, onde o povo começava a sonhar com caderno e giz, Lampião disse à sua gente: a guerra mudou de roupa. Agora ela vem vestida de desespero. E Maria Bonita respondeu: então vamos vestir coragem. O sertão estava dividido. De um lado, o medo vestido de farda. Do outro, o futuro bordado com sangue e letra. E no meio, um povo que começava a entender que podia escolher. O povoado de Várzea Comprida nunca vira tanto movimento. As crianças corriam pelas ruas de terra batida, os velhos cochichavam nos bancos de madeira e as mulheres costuravam panos para cobrir o telhado furado da escola. Tudo sem música, sem festa, mas com brilho nos olhos. Algo novo estava nascendo, e nascendo do nada. Na antiga sala da escolinha, onde antes se guardava milho seco e medo, Maria Bonita ajeitava as tábuas no chão. Lampião, ao lado, martelava prego torto com a coronha do rifle. Vai precisar mais de lousa do que de bala aqui, capitão, disse ela, com um sorriso cansado. Mas se a bala for escrita, Maria, aí vale mais que chumbo. No canto da sala, Naira rabiscava o alfabeto no barro úmido. Não sabia escrever direito, mas sabia ensinar o som das letras. Uma menina se aproximou descalça e repetiu com ela: A, de abismo? Não, pequena, respondeu Naira com carinho. A, de amanhã. No fim do dia, Lampião convocou a vila. Sentou-se na varanda da escola, com Maria de um lado, Naira do outro e Curisco em pé, vigilante. A gente pode não durar muito aqui, disse ele direto, sem enfeite. Mas enquanto durar, vamos plantar coisa que ninguém arranca, saber, nome, história, direito. E o coronel? Perguntou um lavrador desconfiado. O coronel vai vir, mas não vai entender isso aqui, porque quem manda por medo nunca entende quem escolhe por vontade. E ele veio mesmo. Na madrugada do terceiro dia, um grupo de 12 jagunços invadiu Várzea Comprida. Entraram devagar, silenciosos como cobra em noite quente. Mas esqueceram que o sertão tem ouvido fino. Zé Baixinho já esperava. Do alto da torre da capela, deu o sinal com uma tocha acesa. O povo, treinado em segredo por Maria e Curisco, se espalhou. Crianças escondidas, velhos com bastões, mulheres com panela fervendo. Quando os jagunços chegaram perto da escola, pensando em encontrar Dorminhoco, deram de cara com resistência. Não era guerra, era aviso. Lampião apareceu na porta da escola, rifle na mão, lenço no pescoço e voz de trovão. Aqui não tem cego nem calado. Aqui agora tem povo que sabe seu nome, e quem sabe o próprio nome não abaixa mais a cabeça. 2 jagunços recuaram. Outros tentaram atacar, mas foram pegos pela armadilha das valas disfarçadas que as crianças cavaram na tarde anterior. Não teve morte, teve susto. E isso bastou. Os invasores bateram em retirada, levaram com eles não só a vergonha de fracassar contra povo de giz, mas a certeza de que a era da ignorância começava a morrer. Ao amanhecer, a escola estava de pé. No quadro de madeira, escrito com carvão, aqui se ensina mais do que letra, se ensina que o sertão também pensa. Lampião, de pé diante da frase, falou para Maria: se me matarem amanhã não importa. Já deixei coisa que bala nenhuma destrói. Ela respondeu: não vão te matar, Virgulino, vão te transformar em medo, e o medo é quem mais espalha teu nome. E no sertão, pela primeira vez, os corações batiam com esperança, não de milagre, mas de escolha. 12 jagunços humilhados, um coronel furioso e um povoado que ousava ensinar letra em vez de obediência.
Na manhã seguinte à defesa da escola, os rastros da resistência já tinham chegado aos ouvidos de Adalberto Paes, trazidos pelo mais rápido dos espiões, que mal conseguia falar de tanto medo. O povo enfrentou, disse, engasgando na saliva. Mulher com panela, criança com armadilha e Lampião. Lampião falando como padre. O coronel não respondeu. Estava sentado, com uma garrafa de cachaça na mão e os olhos fixos num mapa. A bebida não era de comemoração. Era para calar a vergonha. Padre Honório se aproximou como quem pisa em chão de cemitério. Coronel, não seria melhor deixar isso morrer? Adalberto levantou os olhos, frios. Já morreu. O quê? O tempo da conversa. Agora é tiro. Agora é aviso. No mesmo dia, 4 homens armados invadiram uma vila vizinha à várzea comprida chamada Lagoa do Exu, onde vivia uma irmã de Naira. Invadiram a casa, quebraram tudo, espancaram o marido da mulher e deixaram um bilhete cravado com faca na porta. Quem ensina pobre, sangra com ele. Quando a notícia chegou, Naira caiu de joelhos. Não chorou, só ficou muda. Lampião leu o bilhete, respirou fundo e falou com voz de ferro. Ele mostrou os dentes. Maria Bonita não esperou mais. Então agora a gente morde. Naquela noite, o bando inteiro se reuniu. Os homens, as mulheres, os jovens, os velhos. Todo mundo que acreditava que podia viver sem abaixar a cabeça. Lampião subiu numa pedra alta, chapéu na mão, e discursou com a alma. Nós quisemos ensinar. Eles responderam com murro. Agora não tem mais volta. Vamos queimar a fazenda? Gritou alguém. Não, vamos apagar o nome dele antes da casa, porque se a gente só ataca, vira igual. Maria Bonita completou. O povo tem que ver com os próprios olhos que o poder do coronel é de papel, que desmancha com lágrima, não só com bala. Curisco, impaciente, propôs. Então vamos tomar as terras dele, soltar o gado, abrir as cercas. Lampião olhou para o céu. Depois respondeu. Vamos fazer mais. Na madrugada seguinte, o bando de Lampião desceu em silêncio até uma das propriedades de Adalberto, uma das menores, mas símbolo de domínio. Arrebentaram o portão, libertaram os vaqueiros presos por dívida, queimaram os contratos assinados com dedo cortado e fincaram uma estaca no meio do curral com um cartaz amarrado. A terra só tem dono quando o povo concorda. Ao redor, deixaram cadernos abertos, folhas com letras ensinadas, desenhos de casas sem muro. E se foram, sem matar, sem roubar, sem levar nada. Mas o recado, esse ficou queimando no coração do coronel. E Naira, agora mais calada que nunca, rabiscou com os dedos na terra da escola. Ensinar é ferida que não cicatriza no inimigo. E Lampião, vendo aquilo, jurou em silêncio. Se for para morrer, que seja de pé, com giz na mão. Na vila de Várzea Comprida, a escola virou santuário. Era chão de terra, parede de taipa e telha rachada, mas dentro dela morava o futuro. As crianças, antes arredias, agora corriam para a aula como quem corre para a sombra em dia de sol bruto. E os adultos, antes calados, agora falavam de mundo, de nome, de liberdade. Lampião assistia tudo à distância, sempre com um olho no horizonte e outro nas letras no quadro. Mas no 8º dia, depois da emboscada em Lagoa do Exu, a sombra chegou. Um menino, daqueles que ajudavam nas idas e vindas entre vilas, veio correndo, descalço, com os pés cortados de espinho. Capitão, capitão, o coronel tá vindo. Traz mais de 60 homens. Tem farda, tem cavalo, tem padre e tem cangalha. O silêncio caiu pesado na sala. Naira, que ensinava as crianças a escrever casa, deixou o carvão cair. Maria Bonita não hesitou. Vamos evacuar, levar o povo, proteger os pequenos. Não, disse Lampião com voz mansa. Como assim não? Se a gente fugir agora, ele ganha. Se a gente correr, ele apaga o que plantamos. Curisco se aproximou. Sério. Capitão, dessa vez não é ameaça, é invasão.
Lampião pegou o chapéu, colocou na cabeça e falou devagar. Pois então que invadam, mas vão encontrar livro, voz e coragem. E assim, em vez de fugir, o povoado se preparou. Não com bala, mas com gesto. As crianças escreveram cartas às próprias famílias. As mulheres costuraram panos com frases como: a terra é de quem planta. Letra também é arma. Os homens, em silêncio, cavaram valas não para esconder corpo, mas para esconder livro, giz e caderno. E na noite anterior à chegada do coronel, Lampião sentou no último banco da escola. Com uma vela acesa, escreveu uma carta. Não para inimigo, para futuro. Se lerem isso, é porque a gente não está mais aqui. Mas saibam, não foi medo que nos levou. Foi escolha. Escolha de ensinar mesmo sabendo que o preço seria alto. Aqui, nessa sala simples, o sertão aprendeu a escrever o próprio nome. E quem sabe seu nome não se entrega fácil. Dobrou a carta. Enterrou sob a pedra do altar improvisado. Maria Bonita, ao lado, chorava em silêncio. Tu acha que ele mata a gente? Acho que ele mata tudo, menos o que a gente virou no coração do povo. Na manhã seguinte, a cavalaria chegou. O coronel desceu do cavalo com o peito inflado e o ódio escorrendo pelos olhos. Mas ao entrar na vila, encontrou as portas abertas. A escola vazia, os bancos vazios, a lousa limpa e um silêncio que gritava. Mas ele não percebeu que ali não era abandono, era armadilha. Do alto dos morros, o povo assistia. Não com arma, mas com esperança. Lampião estava escondido, mas não por medo, por cálculo, porque às vezes, no sertão, o silêncio é a fala mais poderosa que se pode dar. E Adalberto Paes, ao sair daquela vila, saiu derrotado, sem tiro, sem sangue, mas sem poder. Porque ali, naquele último banco da escola, morava agora a ideia de que o sertão também podia aprender. E ideia não morre fácil. A derrota do coronel Adalberto Paes, em Várzea Comprida, não veio com estampido de bala, mas com o eco do que ele não pôde apagar. Voltou para sua fazenda com o rosto travado, mudo, sem dizer palavra, nem aos criados, nem aos padres, nem aos jagunços que esperavam ordens. Subiu para o quarto, se trancou e por 3 dias só se ouviu, de lá de dentro, o som de copo quebrando e móveis sendo arrastados. O que ninguém viu foi o que ele rabiscava no escuro. Listas, nomes, estratégias, não contra Lampião, mas contra o povo. Enquanto isso, nas vilas ao redor, a escola de Várzea Comprida virava história viva. Outros povoados começaram a montar seus próprios salões de ensino improvisado. Lavradores usavam carvão de fogueira para escrever no chão batido. Mulheres ensinavam crianças a soletrar com grãos de milho. E os mais velhos contavam causos como se fossem livro. Lampião assistia tudo de longe, como quem vê a sombra do que plantou se espichar pelas veredas. A gente virou incêndio, Maria, disse ele sentado numa pedra alta. E agora? Apaga. Agora a gente sopra mais. Mas Adalberto também se preparava. No silêncio da madrugada, enviou cartas para outros coronéis espalhados entre Pernambuco, Sergipe e Paraíba. Unificou fúria, reatou alianças e criou algo novo, uma milícia chamada Liga da Ordem Sertaneja, que de ordem não tinha nada. O objetivo era claro: apagar toda semente que Lampião deixasse. Escolas, poetas, violeiros, parteiras que ensinassem a escrever, padres que pregassem contra latifúndio, tudo viraria alvo. E o primeiro ataque foi cruel. Na vila de Boqueirão Seco, um mestre chamado Zé das Letras foi arrastado para a praça. Ensinar a ler, diziam os soldados da Liga, era incitar rebelião. Queimaram seus cadernos e, em seguida, seu corpo. Mas antes de morrer, ele gritou alto: quem aprende a ler, aprende a se vingar. A frase virou grito de guerra. Chegou até Lampião por boca de Beata, e quando ele ouviu, não piscou. Então vamos ensinar mais rápido. O bando de Lampião cresceu. Agora não só de jagunços, mas de professores.
parteiras, cantadores, homens e mulheres que sabiam a importância da palavra. Naira, que antes era só dançarina e vítima, agora ensinava meninos a escrever o nome da própria mãe. Maria Bonita treinava mulheres para defender escolas com faca e coragem. Curisco, que só conhecia a guerra, agora sabia ler bilhete. E Lampião... Lampião se tornou mais que lenda, virou símbolo. No sertão, o fogo que ele começou não era de pólvora, era de pensamento. E Adalberto sentiu que, pela primeira vez, sua bala não matava. Porque ideia não sangra, se espalha. O sertão já não era mais o mesmo. Os ventos que antes só carregavam poeira e reza seca, agora traziam rumor de escola, coragem e caderno escondido debaixo da camisa. Cada vila que aprendia a soletrar era uma trincheira sem bala, mas com munição de futuro. E Lampião sabia. A luta agora era outra, mas Adalberto Paes não tinha esquecido. A Liga da Ordem Sertaneja começava a se espalhar como praga. Não vestia farda, mas usava chapéu de couro e ouro no dedo. E onde passava, deixava a marca. A fogueira que queimava livros. Numa madrugada em Serra do Xique-Xique, os homens da Liga invadiram uma sala improvisada de aula. Destruíram tudo e deixaram fincado na parede com um facão um bilhete. Lampião é fogo, mas nós somos cinza, e a cinza sufoca. A resposta veio 2 dias depois. Não com sangue, mas com voz. Lampião convocou o povoado de Várzea Comprida e os demais 8 vilas. No meio da estrada seca, montaram um grande terreiro de lona e madeira. Ali, diante de mais de 300 pessoas, aconteceu algo nunca visto no sertão. Uma assembleia. Hoje não é para lutar com faca, disse Lampião. É para falar. O coronel tem arma, mas nós temos palavra. E a palavra, quando se junta, vira exército. Um vaqueiro levantou a mão. E se vierem de novo? Se queimarem tudo? Naira respondeu com voz firme. Cada vez que eles queimam, a gente recomeça. Só perde quem para de ensinar. Maria Bonita acrescentou. E quem ensina com verdade já venceu. Adalberto soube da assembleia no mesmo dia. Tremeu de raiva. Mandou redobrar a liga, dobrar o número de homens. Mas não sabia mais onde atacar. Porque a escola agora era invisível. Era na rede, na beira do rio, na sombra do juazeiro. Era canto de mãe. Era letra riscada no chão com o dedo do filho. Curisco disse a Lampião, capitão, se quiser, ainda dá para cortar o mal pela raiz. A gente invade, acaba com Adalberto. É só dizer. Mas Lampião estava calado, pensativo, olhando o pôr do sol. O que mata Adalberto não é minha faca, é o povo deixando de temer ele. E quando vai saber que venceu? Quando o povo ensinar o nome Lampião nas escolas, não como criminoso, mas como parte da história. E naquela noite, ao redor da fogueira, uma criança recitou alto. A de arado, B de bala, C de coragem. E alguém completou, L de Lampião. E o sertão, pela primeira vez, escutou um trovão diferente. Não era de guerra, era de mudança. Anos se passaram desde o dia em que Lampião acendeu o primeiro pavio da esperança em Várzea Comprida. Muita coisa mudou no sertão. Outras, não. Adalberto Paes, o coronel que tentara apagar letra com sangue, morreu como viveu, cercado de luxo, mas sozinho. Não tombou em batalha, não caiu em emboscada, apodreceu de dentro para fora, consumido pela raiva de ver que, mesmo vivo, já era passado. Ninguém foi ao enterro. E no túmulo, onde deveria estar escrito coronel, alguém riscou com carvão. Tirano. A Liga da Ordem Sertaneja minguou. Sem povo para vigiar, sem medo para explorar, virou só lembrança de um tempo em que se mandava mais pela força do que pela escuta. E as escolas? As escolas espalharam-se feito chuva fina no chão quente. Simples, pequenas, mas resistentes. Em Grota do Mulungu, uma professora chamada Dona Naira, agora de cabelos brancos e fala serena, ensinava as novas gerações a ler. Num quadro de lousa gasto, um menino perguntou, Dona Naira, quem foi Lampião? Ela sorriu devagar e respondeu,
Foi um homem que começou como vingança e virou esperança. Foi faca, sim, mas depois foi livro. Maria Bonita viveu mais que todos. Teve filhos. Alguns seguiram a estrada, outros a escola. Ela mesma fundou uma, com o nome mais bonito que encontrou, Escola do Sertão Livre. E na porta, um verso pintado com tinta feita de barro e joá. Aqui ninguém manda. Aqui se aprende. Aqui, quem nasceu calado, agora escreve. E quanto a Lampião? Dizem que partiu numa noite de estrela alta sem dizer para onde. Deixou para trás o chapéu, o punhal e uma carta. Só 3 palavras. Agora é com vocês. E é mesmo. Porque no sertão e fora dele, todo lugar que ousa ensinar contra o silêncio carrega um pouco dele, não do bandido, não do guerreiro, mas do homem que entendeu, tarde, que a maior arma que alguém pode empunhar é a palavra, e que a maior vingança é o povo escrevendo sua própria história.